Eu sei que essa história vai ser comprida, mas, cara, é a história da minha vida. Eu peço a atenção de todos aí, por favor, porque eu já disse, esse vídeo não é só para contar um pouco da minha história, da minha vida, mas, cara, também se alguma coisa acontecer comigo, pelo menos tem esse vídeo contando a minha história. Vai continuando. Aí, voltando às partes lá, de, quando a minha mãe morreu, eu não consegui ganhar forças. Eu não fui, tipo, no enterro da minha mãe por dois motivos. Um, porque eu tava por fora, eu tava rindo, porque eu não entendia, porque eu nunca tinha perdido alguém, entendeu? E eu não entendi no começo. Nunca tive uma parente morto. E aí eu comecei a sair pro trabalho com meu avô no dia que minha mãe foi enterrada. E nós dois começamos a ir pro trabalho do restaurante e minha mãe sendo enterrada. É uma coisa que eu me arrependo desde hoje, mano. Eu só não fui no enterro da minha mãe porque eu não sei se era porque eu ainda não aceitei a morte da minha mãe. Não sei se foi porque algo que eu fiz no passado que comecei a sentir no coração. Não sei porque diabo eu não fui no enterro da minha mãe, cara. Ah, mas e o seu pai? Agora que eu vou contar pra vocês a história do meu pai. Para começo de conversa, eu não conheci meu pai. E nem quero conhecer, só pelas histórias que meu avô contava pra mim, a minha mãe contava pra mim. Eu tinha uma irmã gêmea. Para começo de conversa. O meu avô, eu pedi para ele me contar um pedaço da história do meu pai. E o meu avô, toda vez que eu falava do meu avô ficava com falta de ar, entendeu? E tentava se segurar para contar do meu pai. A minha mãe chegava perto e perguntava: mãe, me conta a história um pouco do meu pai. A minha mãe começava a chorar, entendeu? Então, só de ter teu avô falta de ar, tua mãe chorando, já dá pra ver que o teu pai fez uma coisa terrível. Aí eu perguntei pra minha mãe: mãe, eu sei que é difícil você contar porque você chora, mas me conta a história do meu pai. Aí minha mãe começou a chorar. Então, eu cresci sem saber da história do meu pai, mas pelo jeito, só de ver minha mãe chorando, entendeu? Por causa do meu pai, eu cresci com esse ódio no coração do meu pai. Comecei a odiar ele, entendeu? Então, por isso, toda vez que a pessoa fala de pai, mãe, eu me afasto. Aí, depois da morte da minha mãe, meu avô me contou, finalmente, o que meu pai fez de tão grave para minha mãe. E foi aí que eu descobri. Meu pai tinha matado a minha irmã gêmea. Mas como é que ele matou tua irmã gêmea? Aí meu avô, ele disse: meu filho, a sua mãe estava grávida de você e da sua irmã gêmea. E você sabe disso. Eu falei assim, sim, a única coisa que eu sei, que ela estava grávida de mim, que eu tinha uma irmã gêmea e que meu pai foi embora de casa. Só isso que eu sei. Aí, falei assim, pois é, então eu vou te contar. Sua mãe estava grávida de você e da sua irmã gêmea. Ela já estava com aquele estado, pronta para parir. Então, teu pai chegou em casa, irritado, e começou a descontar o ódio dele na tua mãe. E então, ele chegou e começou a dar vários socos na barriga da tua mãe. A tua mãe teve que parar no hospital, na UTI. E aí, ela teve que parar na sala vermelha depois. Assim, tá, vô, mas me conta logo o que meu pai fez depois disso. Assim, então, o médico chegou pra pra tua avó, e ele disse que
por causa do seu pai ter batido na tua mãe quando ela estava naquele estado, a sua irmã gêmea não sobreviveu, entendeu? Aí vocês dá para entender o porquê que meu avô ficava com falta de ar quando eu falava do meu pai e porque ele ficava várias vezes puto porque eu falava do meu pai. Você entende agora porque minha mãe ficava chorando, porque você cresce com mãe e com avô. Tipo, as únicas pessoas que sempre te abraçavam, entendeu? Tipo, tá feliz. Era meu avô e minha mãe. Peço desculpas aí a vocês, mas continuando. Então, desde então, as únicas pessoas que, tipo, minha mãe e meu avô chegavam pra mim desde que eu era criança. A minha mãe me dava abraço, me dava conselho da vida, falava que me amava, fazia de tudo para me manter feliz. Meu avô fazia a mesma coisa, mesmo com pernas, pernas machucadas. Ele me deixava feliz, me dava abraço. Agora eu vou contar aqui a história de como meu avô morreu. Então, como eu disse, meu avô tinha pernas machucadas. Tá, mas afinal, o que teu avô tinha? Eu vou explicar agora pra vocês. Após eu nascer, minha mãe falou pro meu avô: pai, você vai ter que escolher ou o cigarro e a tua bebida, ou o cigarro e a tua cerveja, ou a saúde do seu neto. Aí o meu avô chegou pra mim não, pra minha mãe no caso, e falou assim: ó, vou escolher meu neto. Vou escolher meu neto. Então, o meu avô largou o cigarro e a cerveja e escolheu a minha saúde. E então, chegou o dia do batizado. Meu avô chegou pro padre, sei lá como se fala, e ele falou lá que a partir daquele momento ele ia sair, largar o cigarro e a cerveja para ficar comigo. E o meu avô ficou comigo. Aí ele começou a comprar lá meu primeiro videogame, que era cara, esqueci o nome daquele jogo, mas não importa. Aí comprou meu primeiro videogame em 2010, ganhei meu videogame. Antes eu tinha só aquele joguinho de mão, Game Boy, lá em 2003. 2005 ganhei aquele jogo lá de construir uns jogos antigos lá. 2010 ganhei o PlayStation 2. 2017 ganhei o Xbox 360. Depois chegou o Play 4. Mas antes do Play 4 eu ganhei o Nintendo 3DS, que foi distribuído pela minha avó. E foi isso.